noite, Carliane. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Como que estão as coisas? Estou super animada aqui para poder falar com vocês um pouquinho mais sobre as nossas crenças limitantes. Dá um oi aí, Caquinha, para eu ver que você está me ouvindo. Ah, beleza. E aí? Vamos esperar um pouquinho até o pessoal vir chegando, né? O pessoal aí que estiver no YouTube também, muito bem-vindos. A gente está aqui pelo Instagram também. Bacana demais. Ó, a expectativa tá boa. Natami tá entrando. Seja bem-vinda, Tatá. Eu tô super animada. Keifene, minha amiga querida, um grande beijo. Tô morrendo de saudade de você. Acho que daqui a pouquinho a gente vai poder se encontrar, eu conhecer esse gatão aí seu filhotão, né? Daqui a pouquinho a gente vai poder estar se encontrando com um pouquinho mais de segurança, em breve, breve. Tô muito animada aqui com esse tema, sabe? Que eu tô trazendo para vocês hoje, que são as crenças. Eu acredito que Deus tem algo assim profundo aí para trabalhar nessa mente nossa. Então sejam muito bem-vindos. A Keipin tá falando bem mesmo. Saudades mil. Muita saudade, amiga. Ricardo, seja bem-vindo. Vocês que já entraram, para a gente não delongar demais, eu vou pedir a gentileza. Deixa eu colocar o microfone, ó. Tinha esquecido de colocar o microfone, mas vamos que vamos. Eu vou pedir vocês, quem sabe aí, tem uma pessoa que vocês acreditam que esse tema é um tema que pode ajudar. Todos nós temos crenças limitantes. E são várias as nossas crenças, né? Algumas pessoas chamam de bloqueios mentais, algumas pessoas chamam de dificuldade, cada um pode dar um nome, não importa. Sempre tem alguma coisa na nossa mente, na nossa maneira de pensar, que às vezes dificulta aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Então eu quero que vocês aí, ó, me ajudem aí, coloca os coraçãozinhos aí, só para o Instagram começar a divulgar e chamar mais pessoas para nossa live. E eu quero também, eu sempre, todas as lives que eu tô fazendo, eu tô pedindo ao pessoal, primeira coisa, caneta, gente. Não tem como a gente não anotar pelo menos alguma coisinha que eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração, que vai tocar em você. Então, já pega sua caneta, um pedaço de papel para você anotar algum ponto que eu tenho certeza que vai te tocar, um ponto que você sabe que você tem a melhorar. Patinha, seja bem-vinda, minha querida. Algum ponto que você vê assim, ó, eu vou atacar esse ponto, essa crença que está me limitando, que está me dificultando. Eu trouxe um roteiro aqui muito recheado, com bastante conteúdo, para a gente desmistificar alguns pontos, para a gente começar a aprender a caminhar em direção às nossas crenças, identificando as nossas crenças, aquilo que tem nos limitado. Ricardo, seja bem-vindo. Pablo, muito bem-vindos, pessoal. Então, lembrando aí, já pega a canetinha e compartilha com alguém da sua lista de WhatsApp, família, amigos. Chama o pessoal, porque, pessoal, nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas elas estão travadas, elas estão sofridas. Tem muita coisa na internet que nem sempre edifica. E eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui, esse tema de crenças, vai tocar no profundo, no seu coração. E você vai sair daqui com uma mente aberta, uma mente renovada, como diz a palavra. Então, compartilha aí com amigos, compartilha com conhecidos. E bora lá começar, então, a nossa live introduzindo o tema. Eu sempre gosto de considerar, coloca para mim quem está aqui a primeira vez. Seja bem-vinda, Vânia. Quem está a primeira vez aqui comigo, coloca para mim, por favor, primeira vez, só para eu ter uma noção. Se já participou de alguma... A Keifin está falando, já mandei para uma galera. Muito obrigada, amiga. Luana, Arthur, sejam muito bem-vindos. Então, não esquece, eu sempre falo, ó, canetinha na mão e papel para anotar os pontos importantes.
Vânia, é a primeira vez aqui? Coloca para mim quem for a primeira vez, um X de primeira vez. Seja bem-vinda, Larissa. Eu quero só para eu conhecer um pouquinho, né? De vocês, ver quem que já me acompanha um pouquinho, ou quem ainda não me acompanha. Primeira vez a Luana, seja muito bem-vinda, Luana, espero que você goste. Eu sempre peço caneta e papel para a gente anotar os pontos importantes. E mais, deixa comentário, compartilha com amigos. Keifany também a primeira vez, bacana. Para a gente fazer com que chegue esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então vamos lá. Eu quero começar a primeira coisa nivelando assim, ó, para a gente ter uma noção, quem conhece um pouquinho de crenças limitantes e quem não conhece. Afinal de contas, Priscila, o que são as crenças limitantes? Vamos pensar o seguinte, primeiro ponto, o que é crença? Luciene, amiga minha pastora, bacana. Acabou de entrar, bacana, amiga, obrigado. Seja bem-vinda, Luciene, muito bem-vinda. O que são crenças? O primeiro ponto que a gente tem que entender. Crenças são tudo aquilo, todos os pensamentos, tudo aquilo que eu tenho como uma verdade. Essas crenças, elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. As crenças limitantes é alguma coisa que eu tenho como verdade, mas que não necessariamente é uma verdade, ou às vezes até algo falso, algo assim 100% mentira. Mas por algum motivo eu acredito que aquilo ali é uma verdade na minha vida. Vamos pensar o seguinte, ó. Quando você, desde que você é criança, desde a sua fase assim de pequenininho, as nossas crenças elas são formadas por tudo que a gente pensa, pelas coisas que a gente escuta, pelas experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Essas situações do dia a dia mesmo, seja uma situação que você caiu, seja uma situação que você foi pôr o dedinho na tomada quando criança e seu pai e sua mãe falou, não coloca porque vai machucar. Todas as situações. E quando a gente cresce? Tudo aquilo que a gente vai tendo de experiência na nossa vida profissional, no nosso relacionamento interpessoal, no trabalho, com amigos, o nosso vínculo, o nosso meio. Essas experiências a gente vai trazendo percepções a elas. E a gente vai criando como se fosse um programa de computador. Que algumas pessoas dão o nome de quê? De programação mental. Bem-vindo, Thiago. Então, o que acontece? É como se fosse o quê? É uma resposta química, acontece no nosso cérebro para essas várias situações do nosso dia a dia e da nossa vida. Só que o que acontece? À medida que a nossa vida vai passando, o nosso cérebro, como um meio de defesa, o que ele tende a fazer? Ele tende a criar padrões, que é o padrão mental. Imaginemos o seguinte, você tem um computador, e esse computador ele tem uma capacidade de rodar programa, ele tem um padrão, um programa dele que vai rodar, e aí às vezes você tem um computador que é mais rápido, outro computador que é mais lento. Só que é o seguinte, se você quiser rodar, por exemplo, um videogame, algo muito avançado num computador que está programado para não atuar de uma maneira tão avançada, o que acontece? Aquele programa ele trava. Assim, às vezes, acontece com a nossa mente, né? A nossa mente ela tem uma programação que é uma resposta a essas situações que a gente vive. Geralmente essas respostas elas são automáticas, não vêm do consciente, são armazenadas ao longo da nossa vida no nosso inconsciente. E aí o que acontece? Acontece determinada situação, automaticamente o que a gente faz? O nosso cérebro ele dá uma resposta para aquela situação. Só que muitas vezes, Luísa, Lu, sejam muito bem-vindas. Muitas vezes, o que acontece? O nosso cérebro dá uma resposta como se fosse uma resposta sadia, positiva, mas não é. Vamos entender o seguinte, olha, imaginemos uma criança que pergunta para o pai o seguinte, pai, que pede para o pai, né? Pai, eu queria um brinquedo que ele viu numa propaganda. Imagina ser uma criança de 10 anos. E aí ele viu um brinquedo na televisão, na propaganda. E ele vai pedir para o pai esse brinquedo. Aí o que vai acontecer com essa criança? Passa alguns dias,
ele vê uma outra propaganda. Ah, agora eu quero uma patinete. Aí ele vai lá, pai, você me dá um patinete? Aí o pai, mas outro dia você pediu um microfone para cantar no karaokê do computador? Ah, não, agora eu quero a patinete. Passa mais um tempo, o que acontece? Essa mesma criança fala, ai pai, eu vi um celular super legal, você pode me dar um celular assim, assim, assado, que faz, tira foto? Aí o pai fala para o menino, menino? Não tô te entendendo. Cada hora você pede uma coisa diferente? Você não sabe o que você quer, não? E aí, na verdade, o que acontece? Essa criança, ela sabe o que ela quer. Na verdade, ela quer tudo. Por que ela quer tudo? Porque, na verdade, ela está considerando todas as possibilidades que ela puder na vida. Então, na verdade, essa criança, ela não está vendo nada que impeça ela de ter tudo o que ela quiser. Por quê? Porque ainda não foi introduzido as crenças que limitam. Então, a gente tem que entender que crença limitante é qualquer pensamento, sentimento, qualquer coisa que por algum motivo te impede. Quero que vocês anotem aí 3 palavrinhas e quem puder digita aqui pra gente nos comentários. 3 palavrinhas. Crença limitante, elas te impedem de ser alguma coisa, quem você quer que seja. Elas te impedem de você fazer alguma coisa que você sonha. E as crenças limitantes, elas te impedem de ter algo que você sonha. Então, as nossas crenças, elas nos impedem, elas nos limitam de ser, de fazer ou de ter qualquer coisa. Ah, eu sonho em fazer um curso lá nos Estados Unidos. O que você pensa quando você fala assim, quero fazer um curso nos Estados Unidos? Se você pensa assim, ai, não posso fazer esse curso porque eu não tenho dinheiro. Nossa, não consigo fazer esse curso porque eu não tenho visto. Ai, é muito difícil eu fazer esse curso porque eu não tenho capacidade. Eu tenho dificuldade, eu sou burro, eu não consigo aprender as coisas. Tá vendo essas frases que eu falei? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho visto, eu não consigo aprender, eu sou burro. Todos esses pensamentos, sejam eles falados ou se estejam só aqui na sua mente, ou muitas vezes sejam apenas sentimentos. Tudo isso são crenças limitantes. Então aqui já estou dando uma dica para vocês. Como identificar as crenças? Fazendo perguntas. Você tem que se perguntar. O que tem me impedido? Qual é o pensamento? O que às vezes lá no meu íntimo eu sinto em relação a determinada coisa que eu quero conquistar, alguma coisa que eu quero realizar, ou até mesmo quem eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, mas eu não consigo. Esse não consigo é aquilo que está te impedindo. Então, isso é sua crença limitante. Quem entendeu, dá um joinha aí para eu poder saber que vocês estão comigo, me acompanhando. Dá um joinha aí pra gente. Então, pessoal, tudo que eu acredito como verdade, mas, no fundo, por algum motivo, está me impedindo de fazer, de ter ou de realizar qualquer coisa, de ser quem eu quero, isso é uma crença limitante, tá? Então, já falamos aqui um pouquinho de como as crenças são formadas. Vamos lá. Já deu para dar dica, quando você, geralmente desde a sua infância, mas também todos os ambientes que a gente vive, todos os ambientes que nós estamos. Nós temos que pensar o seguinte, desde o seu trabalho até a sua família, as crenças elas vão estar sendo formadas na sua fase desde a infância, mas também ao longo da sua vida, tá? Então pensa o seguinte, a minha crença, uma situação, eu, por exemplo, caí feio da bicicleta quando eu era pequeno. E aí eu machuquei. Eu senti o que quando eu machuquei? Eu senti medo, eu senti dor, eu senti talvez pavor. Isso gera na gente um sentimento. Gera na gente o quê? Um pensamento. Às vezes, quando eu falar pensamento, não necessariamente é algo consciente. Às vezes está lá no seu inconsciente. E aí, o que acontece?
você fica com trauma de andar de bicicleta. Por quê? Porque isso gerou um sentimento em você, gerando esse sentimento vai gerar um comportamento, vai gerar um padrão mental. E aí, toda vez que você quiser andar de bicicleta, o que você vai falar? Ai, sinto medo. E aquilo vai te impedir de realizar, tá? As crenças, elas podem ser formadas tanto porque aconteceu algo traumático na minha vida, ou porque aconteceu algo que várias vezes eu fui escutando, ouvindo. Vamos ver o que. Vamos trazer uma reflexão à luz da palavra de Deus para nós. Vamos lá na história de Salomão, só para a gente entender. Conforme eu sempre falo aqui, tanto no Instagram como no YouTube, o canal do YouTube, o meu Instagram, eu sempre vou trazer para nós, para vocês, reflexões à luz da palavra de Deus, mas que nos possibilitem transformação na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque o intuito aqui não é que sejamos pessoas que estão só ligadas à religião, não. O intuito não é a religião, o intuito é conhecer a palavra de Deus e através da aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente consiga alcançar o quê? A transformação que Paulo fala. Renovai-vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Priscila? Para que eu quero isso? Para eu adquirir a vida em abundância que Jesus promete para nós, tá? Então vamos fazer uma reflexão de crenças em relação à palavra de Deus? No livro de Provérbios, quem quiser acompanhar, anotar e depois dar uma lida, Provérbios 4, a partir do verso 3, fala o seguinte, ó. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele, o meu pai, me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Anota essa palavra aí, sabedoria. Adquire o entendimento e não te esqueças das minhas palavras da minha boca, e nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria. A palavra sabedoria aí de novo. E ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria, a sabedoria aparecendo aqui de novo, é adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, a sabedoria de novo, te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Onde que eu quero chegar aqui com... Vamos fazer uma análise breve de alguns pontos dessa passagem de Salomão. Todos nós sabemos que Salomão, quando Deus chega para ele e fala, Salomão, o que queres de mim? Que a primeira coisa que Salomão fala é o quê? Deus, eu quero sabedoria. Vamos parar para avaliar o primeiro exemplo que eu dei aqui hoje. Lembra o filho que pergunta para o pai o que é que ele quer? Pedindo brinquedo? Vamos só entender. Aqui, né, em Provérbios, Salomão está descrevendo o quê? Quando ele era pequeno, quando ele era menino, quando ele era um jovem. O que Davi ensinou para ele? Pede a Deus sabedoria, busca sabedoria. A sabedoria é ela que vai colocar coroas na sua cabeça, que vai te multiplicar os dias. Ama o quê? A sabedoria. O que eu quero falar com isso? Olha como a primeira coisa que Davi fala para Salomão é o quê? Ele ensina o quê? O que você tem que aprender? O que você tem que buscar na sua vida? Davi ensina para Salomão a buscar o quê? A sabedoria. Nós podemos fazer um paralelo com o quê? Ali Davi,
está ensinando uma programação mental, uma forma de pensar, de acordo com o que Davi sabia que era importante. Qual a conclusão que a gente chega com isso? Davi, o pai, ensina para o filho desde pequeno o que ele deve, como ele deve programar o quê? A mente dele. Programar a mente dele para buscar o que de Deus? Sabedoria. Um outro ponto muito importante, que ele fala o quê? Davi, o tempo todo está o quê? Falando, repetindo. A sabedoria, filho. Pede a sabedoria, filho. Por quê? Porque a sabedoria vai multiplicar a sua vida, vai dar coroa, vai dar galardão. A repetição faz com que a gente forme as nossas crenças e os nossos valores. Sejam limitantes, sejam crenças fortalecedoras. A repetição. Então, nós temos que entender o quê? As nossas crenças, elas, lembra que eu falei? Duas situações que as crenças são formadas? Primeiro, por um choque, por um trauma. Ou então, porque aquilo ali está se repetindo ao longo da vida. Então, Davi, que começa a ensinar para Salomão o quê? Sabedoria, sabedoria, busca entendimento, busca sabedoria. Quando Deus chega para Salomão para perguntar o que Salomão quer, a primeira coisa que vem na cabeça de Salomão é o quê? Sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. Por quê? Porque é uma resposta automática do nosso inconsciente. Da mesma forma acontece com as crenças limitantes. Se você é uma pessoa que a vida inteira ficou escutando seu pai falar, dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, filho, aquele que tem muito dinheiro não vai entrar no reino dos céus. Você começa a criar o quê? Uma crença de que dinheiro é algo ruim. E só tem dinheiro as pessoas que são desonestas. O que você começa a fazer? A repelir dinheiro. Automaticamente você começa a criar o quê? Uma mentalidade limitante em relação ao dinheiro, uma mentalidade de escassez. Imagina o seguinte, se você quer se você tem dificuldade, sua mãe ou seu pai vai te ensinar o para casa, e eles estão sempre repetindo. Você não tem jeito, filho. Você é burro, não presta atenção, que menino lerdo. Nossa Senhora, ensinar o para casa para você é muito difícil, não consigo te ensinar, você não consegue aprender. À medida que o tempo vai passando, mesmo que inconscientemente, o que você começa a acreditar? Você não consegue, que você não é capaz, que você é burro. Eu não consigo aprender isso. Nossa, ou então você começa a criar a crença limitante é o seguinte, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade, eu ainda não sei tudo que eu preciso para realizar o sonho ou aquela tarefa que eu quero. Então, vocês estão entendendo como que essas crenças limitantes, elas vão nos impedindo de ser quem a gente quer. Seja eu quero ser um profissional bem-sucedido. A sua crença, de tanto foi repetido aquela crença limitante ali na sua mente, você começa a acreditar que você não é capaz de ser o profissional. Você começa a acreditar que você não é capaz de conquistar aquilo que você tem para conquistar. Por quê? Porque, de uma certa forma, durante várias e várias vezes na sua vida, você ouviu repetições do quê? De crenças que te limitaram, que falaram que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é o quê? É como fala aqui. Davi não programou a mente de Salomão para pedir sabedoria, para adquirir sabedoria? Não foi a resposta imediata, a programação mental que Salomão já tinha quando Deus perguntou o que ele queria de Deus? Ele imediatamente não falou, eu quero, Deus, a sabedoria. Da mesma forma, que a mente é programada, a nossa mente ela pode ser reprogramada. O que a gente tem que pensar? Imagine você assim, uma filha ou um filho na fase da puberdade que está conhecendo o seu corpo. Imagine assim, aí o pai te pegou, ou você como pai, pegou aquela pessoa, né? Aquele seu filho, tendo conhecendo o seu corpo, desvendando a sua intimidade. E aí,
Ou aconteceu com você, ou às vezes sem querer, sem entender que isso é uma forma de colocar crença limitante no seu filho, você começa a fazer o quê? Não pode. Se você fizer isso, Deus não gosta. Se você se tocar assim, é pecado. Cada um, claro, tem uma forma de explicar a sexualidade para o seu filho. Mas é muito importante ter cuidado da maneira que isso vai acontecer. Por quê? Porque pode criar uma crença, o quê? Que a intimidade é um problema, a intimidade é um pecado. E aí, quando esse jovem, essa criança, ou às vezes isso aconteceu com você, hoje você é casado, vive conforme aquilo que Deus quer. A sexualidade ela está acontecendo somente dentro do casamento. Mas muitas vezes você é uma pessoa muito travada, que lá no seu inconsciente você sente que é como se você estivesse fazendo algo errado, como se você estivesse pecando. Por quê? Porque a mãe vai corrigir o filho, ela fala uma vez só com o filho? Não. Ela usa do quê? De repetição. Vamos dar outros exemplos aqui, em relação, por exemplo, por que, Pri, que você está tocando tanto na questão dos filhos, né? Porque principalmente nessa fase, quando somos mais jovens, mais novos, são as fases em que nós estamos assimilando muita coisa, muito conhecimento. Quem está entendendo? Eu quero que você pare e pense, antes da gente continuar os próximos exemplos, eu quero que você pare e pense o seguinte. Tem alguma frase que é muito característica sua, que à medida que eu fui falando, você já identificou que essa frase é uma crença limitante? E eu vou falando mais algumas aqui, e eu quero que vocês coloquem para mim aí uma palavra que vocês identificaram que é uma crença limitante. Pode ser não consigo, não sou capaz, sou burro, qualquer coisa. Eu quero ver a participação aí de vocês. Me ajudem aí, coloquem aí. Eu vou ler algumas outras frases, só para poder ver aí o que vocês me dizem aqui, ó. Só faço as coisas se tudo for perfeito. Eu não mereço coisas boas. Quem já ouviu alguém falando assim, ó? Estou destinado a ter essa vida ruim. Mas a culpa não é minha, não. A culpa é do mundo. A culpa é da minha família. Quem já ouviu pessoas falando isso? Ou então, pessoas falando a seguinte frase. Ou até mesmo você. Coloca aí pra mim. Eu sou um fracasso. Eu sou muito desorganizado, Pri. Às vezes eu acho que tudo dá errado pra mim. Pra mim, as coisas são sempre mais difíceis. Quem às vezes se vê pegando, ou se pega pensando, ou até mesmo sentindo alguma coisa relacionada a alguma dessas frases que eu disse. Coloca aí pra mim, deixa eu ver se vocês estão comigo aí. Ninguém? Conta aí pra mim. Quero ver aí a participação de vocês. Vamos lá. É muito importante para a gente aprender a identificar as crenças que a gente pare e pense um pouquinho. As nossas crenças, pessoal, elas são como uma cebola. Elas são em camadas. Algumas a gente já percebe de cara. A gente sente aquele impacto. Eu queria muito fazer algo e não estou conseguindo. Por quê? Tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Ou eu sou muito perfeccionista. Se não for tudo certinho, perfeito, eu prefiro não fazer. E aí o que está acontecendo? Você está se impedindo de realizar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja fazer. Ou aquela pessoa que você deseja ser, ou aquela pessoa, ou conquistar aquilo que você deseja ter. Por que no início a criança fala assim com a gente? Pri, a criança falou lá com o pai, eu quero todos os brinquedos, porque ela não vê impedimento de nada. Ela não sabe que é caro ou é barato, se o pai tem condição ou se ela não tem. Ela vê um mar de possibilidades e ela quer aquilo para a vida dela. Quando a gente tem crenças limitantes, a gente começa o quê? Podar tudo que a gente quer. Não faço isso porque não tenho isso. Não faço aquilo porque não sou aquilo. Porque não estou pronto, porque não tenho dinheiro. A gente começa o quê? A podar e a gente para de realizar.
E com o tempo isso vai trazendo muita frustração para a nossa vida. Então é necessário a gente fazer o quê? Se eu estou com uma programação, se eu identifico uma crença que está me impedindo de avançar, é necessário o quê? Eu começar a trabalhar para reprogramar. Vamos pensar aqui no exemplo, por exemplo, de Salomão. O exemplo de Salomão é exatamente o quê? Acontece, é o pai ensinando para o filho ouvindo aquilo repetidas vezes e fazendo o quê? Tendo atitudes, reagindo conforme aquela crença. Então, o ambiente em que a gente está, ele é totalmente estímulo para as nossas reações, para a forma que a gente vive, para a forma que a gente se comporta. O ambiente em que a gente está, eles são estímulos para quê? Para que no fundo a gente reaja com crenças limitantes ou não. Então, se eu quero mudar a minha reprogramação mental, se eu quero mudar as minhas crenças de crenças limitantes para crenças fortalecedoras, a primeira coisa que eu preciso entender é: eu preciso de estar inserido num novo ambiente. Então, pega isso aqui. Para eu reformular minhas crenças, para eu reprogramar minhas crenças, eu preciso de quê? De mudar, de alterar esse ambiente que gera estímulos em mim. Então, o que você está assistindo na televisão? Me conta o que você tem lido. Quais são as pessoas que você tem convivido? Por quê? Porque as crenças, elas não são formadas somente na infância. Se você é uma pessoa adulta e teve vários relacionamentos desastrosos, a tendência é você criar a crença o quê? Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, ninguém no mundo presta. Eu tenho que ficar sozinho mesmo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, essa crença é uma forma que o seu cérebro tem de te proteger, porque ele não quer que você sofra novamente num relacionamento. Só que tem uma coisa muito interessante que acontece com o nosso cérebro. A Bíblia fala o seguinte, em Provérbios também: da forma que você pensa, da forma que você, assim como imagina sua alma, ou assim como pensa sua alma, assim você é. Se você pensa que é um fracassado, que não nasceu para casar, que não nasceu para ter bons relacionamentos, se você pensa que é burro, que você não consegue, que você não é capaz, que dinheiro não é para você, que é muito difícil ganhar dinheiro, automaticamente o seu cérebro, ele se comporta completamente para o quê? Para reafirmar, para comprovar que você está certo. Por isso que muitas vezes as nossas crenças, elas são imperceptíveis. Vamos pensar. Salomão pediu sabedoria. Todos nós conhecemos aqui a história dele. Salomão pediu sabedoria, foi um rei muito sábio. Mas à medida que o tempo passou, o que aconteceu com Salomão? Ele foi se contaminando pelo quê? Pelo ambiente em que ele estava. Ele já não era mais criança, agora já era um rei, homem feito. Começou a se envolver com várias mulheres que idolatravam vários deuses. E aí o que acontece com Salomão? Salomão começa, de tanto aquelas mulheres, provavelmente repetir na cabeça dele aqueles novos valores, aqueles novos comportamentos que elas tinham, ele foi, sem perceber, absorvendo tudo aquilo que ele estava vivendo naquele ambiente. E aí o que ele começa a fazer? Perde a sabedoria. Porque a gente tem que entender o quê? A sabedoria, ela não está no seu QI. Nosso QI é a nossa parte cognitiva, é a nossa inteligência, a nossa razão. Mas a sabedoria, ela está aonde? Ela está no nosso QE, no nosso consciente emocional. O que as pessoas chamam de o quê? Inteligência emocional. Então, sabedoria vai para a inteligência emocional. À medida que Salomão se deixa contaminar pelo ambiente, já um homem feito, em que ele vivia, o que acontece com Salomão?
Salomão se contamina por novos valores. E aí ele perde a inteligência emocional, ele perde a sabedoria. E aí o fim de Salomão a gente sabe. Começa a idolatrar outros deuses e desagradar a Deus. Então, olha que ponto, quantos pontos importantes para a gente entender sobre crenças limitantes, para a gente poder romper essas crenças. As nossas crenças são geradas por situações que a gente vive, pelo ambiente em que estamos, seja na nossa fase como crianças ou na nossa fase adulta. As nossas crenças, elas são formadas por repetição de valores, de ideias, daquilo que escutamos, daquilo que ouvimos, daquelas coisas que vemos. As nossas crenças são formadas por pessoas que estão sempre comunicando com a gente, em qualquer fase da nossa vida. Mas da mesma forma que às vezes a gente teve uma programação mental negativa que nos limita de ser, de fazer ou de ter o que a gente sonha, aquilo que Deus chamou a gente para ser ou fazer, o que acontece? Nós também podemos fazer o quê? Reprogramar. Mas para que você e eu possamos reprogramar, é necessário o quê? A gente buscar intimidade com Deus. É necessário a gente mudar essa chave de frases, de pensamentos negativos para frases e pensamentos afirmativos, que vão gerar em nós novos sentimentos e que vão gerar em nós novos comportamentos. Quem entendeu, dá um joinha aí para mim. Quero ver vocês participando aí. Vamos lá. Quem está entendendo? Existem, pessoal, várias formas da gente reprogramar a nossa mente, tá? São várias as formas. Mas o que a gente tem que pensar? Que cada pessoa, ou às vezes um psicólogo vai ter uma forma de reprogramar a mente. Através da palavra de Deus, a gente pode começar a reprogramar a nossa mente. Mas é muito importante o quê? Você sempre está entendendo que, como seres, que eu sempre falo aqui para vocês, corpo, alma e espírito que somos, nós precisamos usar todas as ferramentas. E quando eu falo usar todas as ferramentas, o que eu quero deixar claro aqui para gente? Nós precisamos orar para pedir a Deus sabedoria, discernimento para identificar e para mudar as nossas crenças, mas também nós podemos e devemos utilizar recursos humanos. Seja uma terapia, seja uma sessão de coach, não sei, não importa. Ou você em casa fazendo meditação, meditando na palavra de Deus, mas é importante a gente começar a trabalhar essa mudança de crenças. É muito importante. Por quê? Porque sua crença está impedindo você de avançar. Na chamada do Rios, para a gente estar aqui nessa live, o que eu coloquei? Uma frase de Henry Ford. Ele fala assim, olha, se você pensa que pode, você está certo. Mas se você pensa que não pode, você também está certo. Por que ele fala isso? Porque, olha a palavra de Deus confirmando aqui a ciência. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquilo que você acredita na sua alma, assim você é. Se você acredita que não é capaz de ir mais longe, você não vai ser capaz. Se você acredita que você não é capaz de ser feliz, você não vai ser feliz. Se você acredita que você não pode aprender, você não vai aprender. Se você acredita que você não pode ser uma pessoa melhor, você não vai ser. Mas o contrário também é verdadeiro. Então está na hora da gente começar a utilizar ferramentas, seja espirituais, humanas, psicológicas, emocionais, para a gente reprogramar a nossa forma de encarar o mundo, a nossa forma de ver o mundo, para a gente alcançar essa vida em abundância que Deus promete para nós. Quem está entendendo? Entenderam? Então é muito importante a gente começar a mudar essa visão com frases positivas, com frases afirmativas. Para quê? Para a gente alcançar um patamar que as nossas crenças limitantes, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, estão nos impedindo.
Sabe por quê? Porque o que a gente tem mais visto hoje, as pessoas só sabem reclamar. A culpa é sempre do outro, nunca dela. Isso é crença limitante. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Você agora é homem feito, mulher feita. Então, se tem alguma coisa, algum pensamento, alguma crença que você já está identificando, que está te impedindo, você já tem que começar a o quê? A inverter isso com uma frase afirmativa. Então, você que fala assim, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, você tem que tirar o não. Você tem que falar, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, eu posso. Só que quando a gente começa a reprogramar a nossa mente com oração, com jejum, com frases afirmativas, lendo a palavra, repetindo novas afirmações, o nosso cérebro vai confrontar a gente. Ele vai bater de frente e ele vai falar, não, 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 você não consegue. O que a gente precisa fazer nesse momento? Nós precisamos, então, para reprogramar nossa mente, a gente precisa enfrentar essa voz interna que está falando que a gente não é capaz. E a gente precisa de argumentar com essa voz, falando, olha, eu posso. Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque Deus me criou. Porque Deus fala na palavra que eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. Olha, eu sou o filho amado, sim. Você fala assim, ninguém me ama. Você vai dialogar com essa voz interna que quer fazer você acreditar que ninguém te ama e você vai falar, eu sou amado sim por Deus. Aquela voz que fala com você assim, você nasceu para ter uma vida ruim, você vai morrer pobre e você vai morrer sem capacidade de realizar e de prosperar. Você vai falar, não, Cristo veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Então eu vou prosperar, eu vou vencer essa barreira, eu vou conquistar o emprego dos meus sonhos, eu vou me formar na faculdade que eu quero, porque o Senhor vai me capacitar, o Senhor é comigo. Então é necessário dialogar com essa voz que vai tentar falar que você está mentindo. Por quê? Porque você ouviu várias e várias vezes essa voz que você não é capaz, que você não consegue, que você não merece, que você não vai longe. Então é necessário agora você reafirmar várias e várias vezes. Utilize todas as ferramentas que você puder para reprogramar a sua mente, para vencer barreiras. Não fique se vitimizando, falando, eu sou um pobre coitado, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Pare e pense o seguinte, que Deus tem um propósito para todos nós. Ele quer que a gente vença todos os nossos bloqueios. Deixa eu só pegar aqui para vocês o último tópico aqui, para a gente finalizar essa live. Deus quer que a gente verdadeiramente vença todos os nossos bloqueios. Seja você que tem bloqueio na sua autoimagem, onde você não se vê. Sabe, você se sente assim, eu me sinto feio, eu não me sinto uma pessoa amada. Isso é problema, é bloqueio, é uma crença limitante na sua autoimagem. Mas aí você tem que ressignificar isso falando o quê? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. Às vezes você sente uma rejeição dentro de você. E você precisa te falar para essa rejeição, não. Deus não me rejeitou. Deus me ama e deu seu filho amado por mim. Mesmo eu tendo falhas, mesmo eu sendo pecador, Deus me ama. Às vezes você fala assim, eu estou fadada a viver uma vida fracassada. Não, você não está fadado. Você tem que abandonar essa crença limitante de escassez. Você nasceu para ter vida e vida em abundância. E quando você tiver vida em abundância, você vai superabundar na vida das outras pessoas. Pare de murmurar. Pare de reclamar pelo que te falta. Comece a exercer a gratidão por aquilo que Deus colocou na sua vida. Para de ficar o tempo todo vendo defeito em você, nas outras pessoas. Comece a olhar aquilo de bom. Comece a tirar o aprendizado das coisas.
Se você não começar a ressignificar, não começar a mudar a maneira que está lá no seu íntimo, no seu coração, assistindo, vendo, ouvindo, lendo a palavra, o que vai acontecer? Você vai continuar com essas crenças limitando de você alcançar quem Deus te criou para alcançar, de ser quem Deus te criou para ser. Ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre as crenças limitantes. Tem muito conteúdo sobre esse tema. Cada dia eu estou buscando mais conteúdos, aprendizados para trazer essa reflexão, para auxiliar vocês que têm me acompanhado no YouTube, no Instagram. Para quê? Para a gente romper, para a gente avançar e alcançar a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Ok? Então lembre-se, aquilo que você pensa na sua alma, assim você é. Aqui quando fala alma, quando fala coração, está falando do quê? Está falando da mente. Antigamente, coração as pessoas pensavam que o coração era do coração que vinham os pensamentos. Então, por isso a Bíblia fala, né, que a gente deve cuidar do nosso coração, porque dele procede vida. Mas, na verdade, quando fala, né, de tudo, guarde o teu coração, está falando guarda o quê? Guarda a tua mente. Por quê? Porque da tua mente procede vida ou morte. Tudo que a gente fala, tudo que seja através do som da nossa voz ou fala com a voz interna, ela provém o quê? Do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Mas se a gente entender que aqui o coração está falando da nossa mente, são os nossos pensamentos, as nossas crenças. Então alimente a sua mente com a palavra de Deus, com frases afirmativas, com livros para te fazer crescer, evoluir. Para que você rompa essas crenças limitantes, que elas se tornem crenças fortalecedoras, para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para sua vida. Tá bom? E vou fazer um print aqui para nós, rapidamente. Peraí. Peraí que não tá indo não. Opa! Peraí. Foi, mas nos... Foi. Pessoal, eu agradeço muito a participação aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre vou estar trazendo esses temas que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa transformação emocional, com a nossa transformação humana, com a nossa transformação de mente, para a gente renovar a nossa mente. Claro, jamais nós vamos fugir daquilo que a Bíblia tem. Sabe por quê? Porque, na verdade, tudo que a Bíblia tem para nós já ao ser humano a ciência traz, mas a Bíblia já está falando para nós há muito tempo. A ciência vem confirmar que a gente tem que avançar e ela vem trazer ferramentas para ajudar a gente a avançar. Então a Bíblia sempre vai ser a nossa base, o nosso pilar para a gente avançar. Mas nós vamos utilizar toda a ferramenta humana, porque foi Deus que fez o ser humano, esse ser maravilhoso e inteligente, para ajudar, para a gente avançar e ter a vida em abundância que Jesus quer para nós. Tá bom? Um grande beijo, eu agradeço, um grande abraço, fiquem com Deus, boa noite, que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus. Vou fazer mais um print. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sou péssima nesses prints. Ixi.